Olá, crianças! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Sou a professora Sandra Bonfá. Estive afastada uns dias aí, mas já retornei. Estou muito bem, mandando esse recado para os meus alunos que estou muito bem, tá bom? Hoje nós vamos ver a nossa aula de unidade 22, falando sobre algumas propriedades do triângulo. Vamos ver a nossa rotina? Então, o que nós vamos estudar hoje? Algumas propriedades do triângulo. Vocês farão a leitura individual em casa, eu farei algumas partes aqui com vocês, vou explicar os conteúdos e as atividades que nós vamos realizar, faremos juntos alguns exercícios da atividade 1, 2 e 3 e ficará aí para você uma pequena tarefa. Você já sabe que em caso de dúvida, procure seu professor ou assista a aula gravada pelo YouTube. Assim você pode pausar, voltar à aula e ver a explicação novamente. Vamos começar nossa aula? Então vamos lá, algumas propriedades do triângulo. Observe aí no seu material as imagens que você tem. Nós podemos observar que à nossa volta sempre vai aparecer alguma coisa com triângulos. Uma construção, uma obra de arte, um tecido. Olha lá outro exemplo, uma construção ali toda de metal, olha, com triângulos formando este círculo. O origami, que muitas vezes a dobradura, né, também traz as formas aí do triângulo. Então vamos lá para a gente conhecer um pouco mais sobre o triângulo. O triângulo, apesar de ter uma característica única, que a palavra tri vem de três, então triângulo é aquele que tem três lados. Mas será que todos eles são iguais? Iguaizinhos mesmo? Vamos ver? Olha lá como é que o nosso triângulo pode ser. O nosso triângulo pode ser equilátero e a palavra equilátero vem de igual. Então equilátero ele vai ter três lados do mesmo tamanho. Só que no triângulo equilátero, ele não tem ângulo reto. Então, ele não pode ser um triângulo retângulo. Tá vendo essa forma aqui, ó? Quando ele forma essa 90 graus, nós chamamos de ângulo reto. O triângulo equilátero, ele não forma um ângulo reto. Então, ele não vai ser um triângulo retângulo. Temos o escaleno e o isósceles. O triângulo escaleno tem a característica de ter três lados diferentes e ele também pode ser um triângulo retângulo, porque se ele apresentar um ângulo reto. O triângulo isósceles, ele vai ter dois lados com a mesma medida. E se um dos lados aqui tiver um ângulo reto, ele também pode ser um triângulo retângulo. Vamos ver aqui o que eu trouxe para vocês? Olha lá, este aqui, eu construí o meu aqui com palito e gominha para que eu pudesse mostrar para vocês. Este é um triângulo equilátero. Ele tem três palitos aqui da mesma medida. Então, eu medi os palitinhos para que ficasse... E observe os ângulos. Ele não forma ângulo reto, tá? Agora, vamos ver outro. Nós temos aqui um triângulo... Vamos ver se dá para mostrar direitinho para você. Este é um triângulo isósceles que forma ângulo reto. Observe que aqui eu tenho um ângulo reto. Este aqui é da mesma medida que este e este é maior, tá? E temos um triângulo escaleno com um ângulo reto formando aqui também. Vamos seguir, então, a nossa aula. Na atividade 1, ela vem um joguinho aí para nós. O que nós vamos precisar nos jogos? Nós vamos precisar de dadinhos e vamos precisar de palitinhos ou canudinhos. Aí é um material que vocês tiverem em casa. Então, eu vou mostrar para vocês o que eu trouxe aqui para nós fazermos, tá? Olha, eu trouxe palitos... palitinhos, e esses palitinhos, eles têm medidas diferentes, eu vou explicar para vocês aí na regrinha. Nós vamos precisar de 18 palitos, ou seja, seriam 3 palitos de cada tamanho. Então, este é o tamanho número 1. Para que ficasse fácil de manusear, nós vamos começar com 3 centímetros de tamanho aqui para esse palito, senão vai ficar difícil de vocês mexer no palitinho. O que seria esse número 1? É o número 1 do dado,
tá? Então, quando sair o número 1 do dado, eu vou colocar o meu palito de menor tamanho. E vou aumentando de tamanho gradativamente. Aqui, esse aqui é o número 2, 6 centímetros, 9 centímetros, 12 centímetros, esse é o de 12, o de 15 centímetros e um de 18 centímetros. Para cada número do dado, então, eu tenho um tamanho de palito. Olha lá que eu coloquei para vocês os tamanhos ali, ó. Então, o palito de número 1, 3, o 2, 6 centímetros, o 3, 9 centímetros, o 4, 12, o 5, 15 e o 6, 18. Esses números são os números dos dados. E vocês podem fazer também, caso tenha em casa, com canudinhos. O canudinho é a mesma coisa, você vai pegar a sua régua, medir os tamanhos que eu coloquei ali e vai cortar os canudinhos. O canudinho não dá para fazer igual esse que eu fiz aqui com a gominha, tá? O palitinho você já vai poder enfiar na gominha, fica bem fácil. Outra forma que você pode fazer também, caso a mamãe ou a vovó tenha em casa, barbante ou uma linha mais grossa, vocês também podem fazer e cortar o tamanho dela, tá? A vantagem da gente fazer com palito é que você vai fazer com gominha. E com a gominha, você pode comer ela depois, tá bom? Que é bem gostoso e divertido. Então, vamos lá para o nosso joguinho, ver como é que funciona? Olha lá, ó, cada palito vai representar um lado do triângulo. Nós vamos organizar por tamanhos conforme eu passei ali para vocês. Vamos usar 3 dados e a hora de jogar cada pessoa, se você tiver um irmão ou a mamãe que vai jogar junto ou um coleguinha, joga o dado e cada número que aparecer no dado, você vai tentar montar o seu triângulo. Então, vamos ver essa sequência que saiu aqui, ó, o 5, o 3 e o 6. Essa sequência que tá aqui é a mesma que tá aí no seu material. Embaixo, você vai ver que tem um quadro aí onde nós vamos preencher essa correspondência aqui e aí nós vamos saber se vai formar um triângulo ou não. Só com os números aparecendo ali não tem como eu saber. Então, vamos ver como é que é? Aqui tem os lados do triângulo, nós vamos preencher com os números. Olha ali os números que apareceu no dado da sua apostila. O 5, o 3 e o 6. Foi possível construir um triângulo? Então, vamos lá ver se a gente consegue construir? Nós tiramos o número 3, o número 6 e o número 5. Olha aqui, eu peguei 3 palitos com essa formação que ele tá dando ali. Será que dá para formar um triângulo? Eu vou formar um aqui, ó. Opa! Viu como fica mais fácil a gente formar com a gominha? Porque ela é molinha, é macia, dá pra gente formar. Formou um triângulo? Formou um triângulo? Formou. Então, com aquelas medidas 5, 3 e 6, foi possível formar? Sim. Que tipo de triângulo nós formamos ali? Um escaleno. Olha lá o escaleno, a característica dele. Ele tem 3 lados diferentes um do outro. Aí eu fiz uma nova jogada para simular para você e tirei aqui, ó, o número 3, 13 e o 5. Será que foi possível formar um triângulo? Observe que tem 2 lados iguais e um diferente. Eu falei que isso é possível. E quando acontece 3 lados iguais e um diferente, nós temos o isósceles. Vamos ver uma nova simulação? 5, 5, 5. É possível com 3 lados iguais? Sim, é possível. Nós formamos o equilátero, que tem todos os lados iguais. E agora, 1, o 2 e o 4. Será que é possível formar o 1, o 2 e o 4? O 1, o 2 e o 4. Olha isso aqui na minha mão. Dá para formar o 1 e o 2 e o 4? Não é possível, ó.
Viu que um tamanho muito diferente do outro, o meu triângulo não fecha? Não consigo? Então, quando as medidas são muito diferentes uma das outras, nós não conseguimos formar no nosso triângulo. Então, a resposta ali, não consigo formar. Que tipo de triângulo formou? Nenhum. Eu não consegui formar triângulo com essas medidas. Os próximos aí, vocês vão fazer a jogada e vão preencher esse quadro, tá bom? Continua jogando aí, porque vai ser bem divertido. E depois você come as gominhas, tá? Vamos lá para o próximo. Observe o preenchimento que você fez no quadro, o que o seu professor colocou aqui, esses que nós colocamos agora. É sempre possível construir um triângulo com qualquer medida? A gente observou que não é possível, porque se eu tiver uma medida muito diferente da outra, não forma um triângulo. É possível construir o triângulo com os lados medindo 2, 3 e 6 unidades? Não é possível. Vocês viram lá o tamanho, quando ele é muito maior um lado do que um lado muito pequeno, não vai fechar. Tá? Então, não é possível com essa medida. Quais são as condições para que 3 segmentos de reta formem um triângulo? Aí nós temos uma regrinha. É uma regrinha chata da gente compreender se eu fosse explicar só escrito aqui para vocês. Então, eu vou explicar o que é. Vamos ler primeiro para a gente entender. As condições são: a soma dos 2 lados menores tem que ser maior que a medida do maior lado. Até aí só. A soma dos 2 lados menores tem que ser maior que a medida do maior lado. Vamos entender isso? Olha aqui na lousa comigo. Aqui no exemplo, ele deu a medida para vocês, olha, de 2, 3 e 6. Não é essa a medida que está aí no seu material? E ele fala que a soma dos 2 lados tem que ser maior do que o maior lado. O maior lado é 6. Quando eu somo 2 mais 3, eu tenho 5. 5 não é maior que 6. Então, nessa condição, não forma triângulo. Ele teria que dar um número maior e não deu. Vamos ver a continuação da regra. Ou o lado menor não pode ter a medida menor que a diferença dos 2 lados maiores. Vamos ver de novo? O lado menor não pode ter medida menor que a diferença dos lados maiores. Vamos voltar aqui para eu explicar. Quais são os lados maiores? O 6 e o 3 são os lados maiores. 6 menos 3 é 3. 3 é maior que 2. E ali eu estou falando que ele não pode ter uma medida menor. Esse lado aqui não pode ser menor do que a diferença dos outros 2. Então, se eu tiro os 2 lados maiores, deu 3, ele teria que ser menor que 2 e não maior. Então, quando dá essa diferença, também não vai fechar. Então, ou eu faço a soma dos lados e observo o resultado com o lado maior, ou eu faço a diferença dos lados maiores e observo o lado menor. Complicado? Mas fazendo exercício fica tudo mais claro, tá bom? Vamos continuar fazendo os exercícios que ele vai voltar a usar essa regrinha aqui. Depois de verificar as condições para os 3 segmentos de reta, forme um triângulo. Tente elaborar uma regra sobre esse assunto. Nós vimos as condições para formar um triângulo. Qual é a regra? É essa mesma que nós falamos na anterior agora, ó. A medida do maior segmento for menor que a soma das medidas dos outros 2. Ou a medida do menor segmento for maior que a diferença dos outros 2. Certo? Essa aqui, então, é a regrinha. Ou eu somo os lados e tem que dar um número maior do que o lado que sobra, ou eu faço a diferença dos lados maiores e tem que dar maior do que o lado menor, tá? Vamos para o próximo. Aqui nós vamos fazer utilizando a regra que nós fizemos. Então, vamos resolver essa situação aqui? Primeira coisa, eu posso formar um triângulo medindo 5, 5 e 5?
Claro que posso, né? Se ele forma um triângulo equilátero, porque tem os 3 lados iguais, eu sei que eu posso formar. Na B, 5, 5 e 6, eu posso também. Lembra que eu falei para vocês que o isósceles tem 2 lados iguais e um lado diferente. E as medidas não são muito distantes uma das outras, né? E olha lá a regrinha sendo aplicada. 5 mais 5 é 10, o número que sobra é o 6 e ele é menor do que 10, então pode. Na C, você vai fazer sozinho. Na D, você vai fazer sozinho. E na E, eu vou dar uma ajudinha aqui, porque em nenhum momento eu falei do número ser igual. Olha aqui a regra, se eu somar 5 com 5, dá 10. E o número que eu tenho aqui é 10. Será que ele pode ser igual? Eu falei que ele tinha que ser menor. Olha lá, não posso formar, porque 5 mais 5 é 10, não pode ser igual, tá? Continuando. Para cada caso, escreva qual é o maior e qual é o menor número possível para formar o terceiro lado do triângulo. E aí nós vamos estar usando a regrinha de somar e ver a diferença. Então vamos lá, no primeiro lado eu tenho 5, no outro lado eu tenho 5, no outro lado 3. Qual é a maior medida que eu posso ter? 9. Por que 9, professora? Porque 5 mais 5 é 10. Lembra que eu falei que tem que ser menor? Tem que ter um lado menor do que a soma dos outros dois? Então, 5 e 5, 10. O outro lado só pode ter 9. A menor medida é a subtração. 5 menos 5 é 0. E eu preciso de um lado que tenha um número maior que 0. Então, a medida 1. O B, 6 e 6, a mesma coisa. 6 é 12. Então, o número que eu posso ter, 11. E 6 menos 6, 0. Então, o número que eu posso ter, 1. 3 e 8. 8 mais 3 é 11. Eu só posso ter até 10. E a menor medida, 8 menos 3, dá 5. Então, eu só posso ter 6. Certo? Atividade 3. Construa os polígonos abaixo, utilizando as definições que foram feitas até agora. Então, nós vamos voltar lá na formação dos nossos triângulos. Nós vamos precisar de um triângulo com 3 lados com a mesma medida. Vamos precisar de um triângulo com 3 lados e medidas diferentes. Vamos precisar de um triângulo com 2 lados iguais e um lado diferente. Aqui o C e o D para mim é igualzinho, ó. Um triângulo com 2 lados de mesma medida e outro com medida diferente. Um triângulo com 2 lados com a mesma medida, o terceiro com medida diferente e um ângulo reto. O que eu fiz tem ângulo reto. Um quadrado e um retângulo. Então vamos lá, primeiro. Vamos olhar aqui. Um triângulo com 3 lados da mesma medida. Você viu que eu estou aproveitando o mesmo exemplo do exercício anterior que eu mostrei para vocês. A letra B. Um triângulo com 3 lados de medidas diferentes. Um triângulo com 2 lados de mesma medida, o outro com medida diferente. Eu tenho 2 lados iguais e um diferente. E no D ele pede a mesma coisa com ângulo reto. Esse meu aqui já tem ângulo reto, olha. Ele já forma um ângulo reto aqui, tá? Um quadrado. Qual a definição que vocês têm de quadrado? Eu tenho um polígono com 4 lados iguais, tá? E um retângulo. O retângulo, um polígono com 2 paralelas de lados, 2 pares de paralelas, né? Então, eu tenho 2 lados maiores e 2 lados menores, um retângulo. Formado os nossos polígonos aqui, as nossas figuras geométricas, vamos ver o que ele pede. Tente mudar a forma dos polígonos fazendo movimentos com seus lados. É mexer no material. Será que eu vou conseguir? Então, vamos lá na primeira, o triângulo. Vou mexer o triângulo aqui.
Será que se eu mexer meu triângulo, espichar ele, se mexe? Não mexe, porque a forma já está firme, ó. Olha a outra, ó. Eu não consigo puxar ele para os lados nenhum. Então, o triângulo não se altera. O triângulo mantém-se em triângulo aí, não se mexe. Agora, vamos ver o meu quadrado? Será que o quadrado altera? Olha o quadrado. O quadrado, esta figura do quadrado, percebe que quando eu tenho os 4 lados iguais, eu também tenho 4 ângulos retos. Mas se eu mexer na minha forma, o que aconteceu? Muda o ângulo e muda a figura geométrica. Então, ele não é mais um quadrado, ele passa a ser um losango. Olha lá que eu já coloquei essa resposta. Ó. Quanto ao quadrado, ao menor movimento que se faça com as duas mãos, os ângulos se alteram, transformando a figura num losango, não retângulo. Não retângulo porque eu perco os ângulos retos. Vamos lá ao retângulo agora. Olha o retângulo. Mesma coisa. Apesar de ter duas paralelas aqui, ele também tem um ângulo reto. Se eu movimentar, eu também perco o ângulo reto. Então, lá na minha resposta, quanto ao retângulo, transforma-se num paralelogramo não retângulo, porque eu perco os ângulos retos. Um polígono de 4 lados iguais é sempre um quadrado? Por quê? Nós vimos aqui pela experiência que não, ele não é um quadrado sempre, porque a hora que eu mexi nele, ele perdeu o ângulo reto, certo? Então, a resposta minha... Um polígono de 4 lados nem sempre é um quadrado, porque se o ângulo deixar de ser reto, ele é apenas um losango. Um polígono que possua 2 pares de lados iguais é sempre um retângulo? Nós vimos também que não, né? Um polígono, ele pode ter 2 lados iguais aí, mas quando eu mexo com ele, ele se perde o ângulo reto e ele passa a ser um paralelogramo. Paralelogramo porque ele ainda tem 2 pares de paralelas. Quadriláteros diferentes podem ter lados do mesmo tamanho? Claro que sim. Nós vimos que no caso do quadrado, ele tem os 4 lados iguais e quando se transforma num losango, ele continua com os lados iguais. Ele formou um losango, mas ele tem os mesmos lados. Vocês viram que eu não mudei os pauzinhos meus aqui, a medida era a mesma. Um triângulo pode se transformar em outro polígono com lados do mesmo tamanho? Um triângulo sempre vai ser um triângulo. Como eu disse para vocês, são 3 lados iguais. Mesmo que eu tente movimentar ele, vai continuar entortando um pouquinho dali, mas continua sendo um triângulo, tá? Ah, já acabou a hora da tarefa? Então, vamos ver a nossa tarefa aí. A tarefa de vocês é bem simples. Os exercícios são repetidos, tá? O que vocês vão ver aí é que ele vai fazer uma repetição do mesmo exercício, mudando a quantidade de triângulos. Então, observe aqui no exercício 1, que ele dá o exemplo. Olha, eu tenho 4 conjuntos aqui de triângulo. Ele pede para você fazer a mesma coisa nesses aqui. Vai ocupar todos que eu tenho aí? Às vezes não, tá? Então, olha que o primeiro já está feito, ele desenha ali os 4 triângulos. No segundo, nós trouxemos aqui para vocês um exemplo, ó, eu vou fazer do outro lado. No terceiro, nós fizemos um embaixo. Já coloquei aqui para vocês que é possível formar 6 paralelogramas possíveis e vocês vão pintar aí sozinho em casa. Vai mudando a posição aqui para o outro lado, tá? Faz diferente. Número 2. Agora você vai formar com 2 triângulos apenas e vocês já têm um pronto de exemplo. Eu trouxe para vocês que é possível a gente fazer 9 desenhos aqui, tá? Então tem um exemplo aqui onde você pode fazer e vocês vão fazer os outros aí sozinhos, tá bom? Olha aqui do outro lado. E no terceiro, vocês vão usar 3 triângulos, um trapézio aí. Vamos ver quantos trapézios dá para formar? Um tá feito. 2, 3. E vocês vão fazer aí os outros para nós. Agora, muita atenção aí no exercício de número 4. Vocês vão pegar os anexos 2 e 3 e guardar num envelope para a próxima aula, tá? Este é o anexo 2 e 3 do seu material. Olha lá, ó.
anexo 2, anexo 3, pode recortar, vocês vão recortar aqui onde está a tesourinha, tá? E guarda as figuras aí que na nossa próxima aula nós vamos utilizar esse material, tá bom? Então vamos lá. Nós estudamos as propriedades do triângulo, aprendemos um pouquinho de cada um deles, expliquei o conteúdo para vocês, espero que vocês façam aí as suas figuras, tira foto das suas figurinhas, tá? Manda para o seu professor, ele vai ficar bem feliz de saber que você se empenhou e fez esse exercício. Fizemos o exercício da atividade 1, 2 e 3, ficou alguma coisa para você, mas bem pouquinho. E a tarefa é de pintar aí uma coisinha muito molezinha, né? Não esqueça de recortar os seus anexos para a próxima aula, que nós vamos utilizar numa outra forma de exercício, tá bom? Temos o Tira Dúvida como sempre e não deixe de falar com o seu professor. Nós terminamos a nossa aula de hoje. Eu vou deixar um beijo muito grande aqui para os alunos lá do Anália Franco, que se preocuparam bastante comigo num período aí que eu estive afastada, e também para os alunos da Escola João Baroni, da professora Giane, do professor Regis, que estão sempre me mandando muito carinho. Um grande beijo para vocês e até a próxima aula.